Quem é Joaquim Guzmán? Ele nasceu em 4 de abril de 1957. De família pobre do México, ele sofreu abusos do pai. O tráfico fez parte de sua vida desde a adolescência, quando aos 15 anos teve que começar uma produção e venda de maconha no quintal de casa para sustentar a família. El Chapo foi expulso de casa e viveu um tempo com o avô, mas ele decidiu deixar a cidade e procurar trabalho em cartéis de drogas. E foi aí que Guzmán acabou ganhando o apelido de El Chapo, o baixinho, que o marcou pelo resto da vida. Quando a gente estuda, né, cartel, quando a gente estuda esses cartéis, né, Colômbia, das Américas, né, México, você sempre vai ver dois perfis. Todos eles, esses grandes chefes narcotraficantes, eles vêm, né, de uma vida muito pobre. Eles sempre vêm de uma vida muito humilde. E eles têm, né, numa outra ponta, sempre um viés de ajudar a sociedade, principalmente a comunidade de onde eles são oriundos. Então, Sinaloa, no estado de Sinaloa, Jalisco, né? No estado de Jalisco, Guadalajara, a maior cidade praticamente do México. Quando você vai isso, né, para a Colômbia, você vê Medellín, no cartel de Medellín, e todos eles têm esse ponto, né? Eles ajudam, aliás, como aqui no Brasil, né, a comunidade da onde eles vivem. Entretanto, né, por trabalhar, entre aspas, com uma quantidade de droga absurda, por gerar, né, uma movimentação de dinheiro no mundo muito grande, impõe-se àqueles que eventualmente, no primeiro momento, até trabalham para o cartel, mas eventualmente não compartilham ou mudam o seu olhar à morte. Um outro ponto que chama muita atenção quando a gente fala de cartel mexicano é a corrupção, né, entre o Estado e os narcotraficantes. Na década de 80, El Chapo se tornou um narcotraficante. Ele trabalhava com Miguel Félix Gallardo, conhecido como o poderoso chefão e o maior traficante de cocaína do México. Porém, tempos depois, devido a diversas prisões e desavenças internas, ele decidiu criar seu próprio cartel na cidade de Culiacán. El Chapo ganhou popularidade e, com os anos, ele conseguiu ser um dos maiores fornecedores de drogas. As entregas eram feitas nos Estados Unidos, principalmente de cocaína. O narcotraficante conseguiu fazer com que os cartéis mexicanos se tornassem até mesmo maiores do que os famosos cartéis colombianos. Os cartéis mexicanos, eles são, historicamente, um dos mais antigos da América Latina, né? Eles tiveram uma origem muito grande logo no começo da Segunda Guerra Mundial, porque eles eram os grandes fornecedores de papoula para o exército americano. Ou seja, eles forneciam a matéria-prima para a morfina que o exército americano utilizava. Na época da guerra, essa morfina, essa papoula tinha como origem o Oriente. Como havia guerra, não havia como trazer a papoula do Oriente e foi plantado no México. E essa foi uma grande origem, uma das grandes origens, uma grande força dos cartéis mexicanos. O fato é que os cartéis mexicanos, eles cresceram junto com o Estado mexicano. Então, eles são uma organização que tem um poderio, que tem uma força, que tem uma magnitude quase tão grande quanto o próprio Estado mexicano. Então, hoje, são os cartéis nessa área territorial os mais poderosos que existem, porque eles exercem um controle efetivo, real, concreto, sobre aquela região geográfica que é a divisa com os Estados Unidos. Alguns anos atrás, a gente não tinha aqui no Brasil esse tipo de preocupação com relação à presença de cartéis mexicanos, né, envolvidos aqui no tráfico, né, ou mesmo na logística de tráfico internacional, né, de cocaína do Brasil para a Europa, porque
esses cartéis eles atuavam como rota principal, né, e como destinatário final o consumidor norte-americano, né? Então, os cartéis mexicanos, eles praticamente escoavam, né, toda o tráfico deles, né, para os Estados Unidos. Acontece que a Europa hoje tornou-se também, né, um mercado consumidor extremamente atrativo, né, e fez com que também esses cartéis começassem a entrar nesse ramo de comércio e mandar droga não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa. Então, inicialmente, a gente tinha notícia, né, da presença aí desses cartéis mexicanos da América do Sul, mais na região ali da Guiana, do Suriname, né, da Guiana Francesa, questão da Venezuela. Já houve situações, né, daqueles submarinos, né, das drogas serem encaminhadas via submarinos, mas já há registro de presença, né, de integrantes de cartéis aí na região amazônica, que é fronteiriça a esses países, né? Com sua ascensão, outros cartéis começaram a disputar espaço. Entre 1989 e 1993, as guerras contra outros cartéis eram pelas produções e rotas de transporte de drogas. Foi aí que El Chapo passou a ser perseguido. O que o cartel de Sinaloa tem? Ele tem o domínio da rota de droga, cocaína principalmente, entre a América do Sul e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior mercado comprador do mundo. E os cartéis, principalmente o Sinaloa, têm o domínio dessa rota. Isto significa o quê? Que eles não vão abrir mão disso nunca. E que qualquer um que desafie o cartel de Sinaloa está fadado ao insucesso. É muito difícil qualquer organização criminosa mundial se opor ao cartel de Sinaloa naquelas condições. Por outro lado, essa força também é a sua própria fraqueza, porque dentro lá de Sinaloa eles dominam tudo, mas fora eles não têm a mesma força, porque eles estão adstritos a um espaço geográfico determinado. O PCC, junto com os cartéis bolivianos, eles fazem uma outra rota em direção à Europa, e não concorre, esse é o fator determinante, ele não concorre com o cartel de Sinaloa, porque são rotas diferentes. Uma vai para os Estados Unidos, outra vai para a Europa. Nem o PCC vai querer entrar na rota mexicana, nem os mexicanos vão querer se transportar aqui, porque isso os fragilizaria. Foi quando, em uma tentativa de assassinato de Guzmán, o arcebispo Juan Jesus acabou sendo morto por engano. A população mexicana começou a incitar a ação do governo pela busca dele. Desse modo, El Chapo estampou as capas de todos os jornais mexicanos, prometendo uma recompensa pela sua cabeça. El Chapo foi preso pela primeira vez em 1993, condenado a 20 anos de prisão por tráfico de drogas e assassinato. 2 anos depois, ele foi transferido para a prisão de segurança máxima de Puente Grande, onde ele escapou em 2001 em um carro de lavanderia. Segundo Anabel Hernandes, jornalista e autora do livro Os Senhores do Narco, na realidade, El Chapo teria fugido com um uniforme de polícia. 78 funcionários da prisão, incluindo o diretor, foram detidos por terem ajudado na fuga. El Chapo esteve em liberdade durante 13 anos. Continuou a construir o seu império. Em 2013, a Comissão do Crime de Chicago declarou que o narcotraficante era o inimigo público número 1, o único a ter esse título depois do mafioso Al Capone.
eu costumo dizer assim, a gente tem que estudar o crime como um fenômeno, né? E eu procuro, né, eu tenho dedicado minha vida a isso. A gente tem que começar, por exemplo, do estudo das máfias, né? E as máfias, elas só existem porque, né, dentre as suas características, elas têm uma capacidade de corromper, né, integrantes do Estado e, por vezes, até se imiscuir, né, de se infiltrar nos poderes do Estado. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu em outras máfias, né, lá do velho continente, isso aconteceu nos Estados Unidos, né, nos exemplos das máfias americanas, e também, né, na Colômbia e agora com muita força no México. Então, esse pessoal consegue eleger integrantes do legislativo, consegue eleger prefeitos, consegue eleger até presidentes, em alguns casos, né, já houve situação, tanto na Colômbia, por exemplo, né, pelo menos de suspeita de eleição ou de presidentes que tiveram envolvimentos ou foram financiados pelo narcotráfico. Então, a gente precisa impedir que isso ocorra aqui, porque, como eu disse, o dinheiro ele tem essa capacidade de corrupção no ser humano, né? E eles estão hoje mais capitalizados que nunca. Como eu disse, o Pablo Escobar hoje seria como se fosse uma brincadeira de criança perto do poder, né, que o El Chapo, por exemplo, sozinho tinha. Em 2014, El Chapo, mais procurado pelo México e pelos Estados Unidos, foi capturado. O narcotraficante, líder do cartel de Sinaloa, foi preso em um resort no norte do país. El Chapo conseguiu escapar, fugindo por um túnel instalado em seu esconderijo. Enquanto militares tentavam arrombar a porta de blindagem hidráulica, Guzmán colocou em ação um dispositivo de fuga. Acionou uma mola que levantou a banheira e escapou por um corredor metálico que desembocava na rede de esgoto. 7 casas que possuía em Culiacán estavam ligadas por essa rede subterrânea. A captura de El Chapo colocou fim a uma operação que durou meses e que também permitiu a detenção de vários integrantes da organização criminosa. Hoje, às 6:40 da manhã, elementos da Secretaria de Marina detuvieron... Hoje, às 6:40 da manhã, elementos do secretário da Marinha detiveram Joaquim Guzmán Loera, na cidade de Mazatlán, juntamente com um colaborador. Algumas casas foram localizadas onde ele costumava estar, e algumas delas, o que dificultou sua captura, foram conectadas a túneis com outras 7 casas. Não só a túneis, como também ao sistema de esgoto da cidade. Não só por túneis, sino também utilizando o próprio drenagem da cidade. El Chapo foi considerado pela revista Forbes o criminoso mais poderoso do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 1,153 bilhões. O narcotraficante tinha o apelido de Senhor de Túneis. No entanto, a investigação foi tão completa que continuamos a acompanhar e depois desses dias houve vários momentos que poderiam ter sido apreendidos, mas a prudência e o bom senso permitiram evitar a sua detenção num local onde a cidadania pudesse ser afetada. As forças de segurança tiveram cautela na época durante a prisão para evitar confrontos. Preferimos não pôr em risco a cidadania e esperar o momento mais adequado, que foi justo. E preferimos não colocar o público em risco e aguardar um momento mais adequado, que foi precisamente o ocorrido no momento em que, com enorme eficácia e sem um único tiro, os elementos da Marinha conseguiram prender. Nenhum único dano, nem qualquer ferido. A coordenação, repito, foi alcançada em todas as agências de segurança mexicanas. E também houve colaboração com as informações dos movimentos que nos foram dadas do território norte-americano. Uma colaboração total com algumas das agências dos Estados Unidos. Isso foi conseguido com todos os meios possíveis. Mas o criminoso usava suas artimanhas. O traficante escapou da prisão mexicana. Na última vez em que foi visto, a câmera de segurança mostra El Chapo indo ao banheiro.
Pode-se confirmar que a câmera tem 2 pontos cegos dentro da célula. O vídeo mostra como o preso, às 8 horas, 50 minutos e 45 segundos, estava parado em frente ao ponto cego do vaso sanitário, localizado no piso, e às 8 horas, 51 minutos e 9 segundos, passou pelo ponto cego do chuveiro. 20:51:9 segundos, quando se passa ao ponto cego da regadera. Ele escapou por esse túnel subterrâneo. A passagem foi cavada embaixo do chuveiro de um dos banheiros da prisão, como explicou na época o titular da Comissão Nacional de Segurança. O túnel em que ocorreu a fuga terminava na parede do chuveiro que bloqueava a visão da câmera. O túnel era iluminado e ventilado e tinha todas as ferramentas necessárias para tirar os entulhos. Mais uma vez, começava a caçada por El Chapo. Uma recompensa de 60 milhões de pesos é oferecida à pessoa ou pessoas que possam fornecer informações úteis, verdadeiras e oportunas, que possam ajudar a localizar e capturar Joaquim Guzmán Loera. Especialmente a Joaquim Guzmán Loera, se lhe havia colocado braço. Uma pulseira preventiva foi especialmente colocada em Joaquim Guzmán Loera para localizá-lo dentro da prisão. Ele também tinha dentro da sua própria cela um sistema de vigilância que estava sempre funcionando. Vigilância de circuito cerrado que sempre estuvo funcionando. Capturar o narcotraficante era questão de honra para o México. Não vamos poupar recursos para capturá-lo novamente. Não haverá descanso para esse criminoso. Para este delinquente. Os Estados Unidos apoiou a caça ao traficante. A comunicação, sim, se ha tenido. A procuradora ha estabelecido comunicação. Em relação à comunicação com o governo norte-americano que ocorreu, a promotora entrou em contato com sua contraparte nos Estados Unidos. Também estamos em contato com outras agências. Eles, os Estados Unidos, disseram que querem cooperar em sua captura. Acreditamos que este é um momento de oportunidade. Eles han dicho que querem cooperar para lograr sua captura. Creemos que hoje é um momento de oportunidade. Mais uma vez, o líder do cartel de Sinaloa estava nas ruas para comandar o tráfico. Desde que ele escapou, as forças federais mexicanas vinham vigiando diversos pontos de Sinaloa. Para Juan, que é professor da Universidade de Sinaloa, El Chapo divide o poder no México. El poderío del Chapo. Bueno, aquí hay una dupla, ¿no? Está el Chapo Guzmán, que... O poder de El Chapo, aqui temos uma dupla. Temos Chapo Guzmán, que foi considerado o líder máximo do cartel de Sinaloa, porém o poder também é compartilhado com o Mayo Zambada. E nesse sentido, agora que eles têm preso o Chapo Guzmán, os filhos dele acabaram ficando com parte desse poder. Porém, parece que quem tem mais comando consolidado é Mayo Zambada. Por exemplo, o poder do cartel de Sinaloa segue sendo compartilhado entre os filhos e Mayo Zambada. Consolidado es Mayo Zambada, por ejemplo. Entonces, el poderío del cártel de Sinaloa sigue siendo compartido, ¿no? Entre los hijos y Mayo Zambada, ¿no?